Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no 5º capítulo, que trata de maneira muito detalhada do sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Até aqui, já vimos que a capacitação do sumo sacerdote, de acordo com a lei dada a Moisés, implicava em ser ele alguém escolhido, designado para exercer esse ofício por um tempo determinado e que devia oferecer sacrifícios expiatórios em favor do povo. Ele tinha que pertencer à tribo de Levi e ser da família de Arão. Como parte da sua capacitação, precisava ter compaixão daqueles que pecavam por ignorância ou fraqueza e também ter consciência de que ele mesmo era um pecador. Assim, entre as suas atribuições estava a de oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado, a fim de estar apto a interceder pelos demais. Por ser um ofício que implicava em grande responsabilidade, o sumo sacerdócio era dotado de muita honra. As duas maiores autoridades entre os hebreus eram o sumo sacerdote e o rei. Sendo um ofício tão honroso, os que o desempenhavam tinham que ser chamados por Deus. Esse ofício cumpriu-se em Cristo Jesus, e os ministros do Evangelho, ou pastores, não são sacerdotes. Podemos e devemos falar do sacerdócio de todos os crentes à luz de textos como 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Porém, como ofício, o sacerdócio foi cumprido em Cristo, e ele é o único e grande sumo sacerdote que intercede por nós à destra de Deus, como o autor desta epístola já nos mostrou. Assim, embora existam inúmeros aspectos em comum entre o sumo sacerdócio araônico e o de Cristo, fica provada a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Para isso, o autor sacro recorre ao Salmo 2, verso 7, um dos seus textos preferidos, em que está escrito: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essas são palavras de Deus pela boca do salmista a respeito do seu ungido, Cristo Jesus. Ao contrário do que pode parecer, esse texto não está dizendo que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia. Esse texto fala, sim, da eternidade do Filho e das relações entre a primeira e a segunda pessoas da Trindade Santa. A Escritura Sagrada deixa clara a divindade de Cristo. Sendo Deus, ele é eterno. O Filho tem a mesma natureza que o Pai. Assim, quando lemos que ele foi gerado, o que está em foco é o testemunho que o Pai deu sobre ele entre os homens, como disse o teólogo e reformador João Calvino. No começo do Evangelho conforme João, 1º capítulo, verso 3, consta que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo divino, o Filho de Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Também na Epístola aos Colossenses, 1º capítulo, versos 16 e 17, lemos que nele, Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ora, meu ouvinte, se tudo que existe foi criado por intermédio de Cristo e é por meio dele que Deus governa o universo, é lógico concluirmos que toda a obra da redenção Deus também realizou através dele. E temos muitas provas na Bíblia. Dentro da Trindade Santa, ele é o Filho, e foi como Filho que Deus o evidenciou dentre os homens, que Deus o manifestou entre nós. Cristo é eterno, sempre existiu. Mas houve um momento em que Deus começou a anunciá-lo aos homens. Gerar, nessa passagem do Salmo 2, deve ser entendido como manifestar ou dar a conhecer. No início do 5º capítulo, o autor de Hebreus acrescenta mais um argumento
para demonstrar a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo sobre o de Arão. Para isso, ele menciona o nome de Melquisedeque, algo que em todo o Novo Testamento somente esse escritor faz. Mas antes de qualquer outra consideração, façamos a leitura bíblica. Acompanhe Hebreus, 5º capítulo, do 4º ao 10º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, como vimos no estudo passado, era sacerdote e rei da cidade cananeia de Salém, que depois viria a ser a israelita Jerusalém. Esse personagem aparece na narrativa bíblica no livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Ali consta que o patriarca Abraão enviou guerreiros da sua gente, junto com 3 dos seus aliados, para libertarem seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo por inimigos. Essa empreitada foi bem sucedida e todos os cativos foram libertados e os bens recuperados. Depois dessa vitória, Abraão recebeu a visita de Melquisedeque, que trouxe pão e vinho, abençoou a Abrão e bendisse o Deus Altíssimo. A narrativa encerra-se com a afirmação de que de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Embora o escritor de Hebreus volte a esse assunto com mais detalhes no 7º capítulo, eu deixei 2 questões em aberto no estudo passado que pretendo responder hoje. Uma delas é em que esse encontro tão breve, ocorrido há milhares de anos, pode acrescentar alguma luz à nossa compreensão do sumo sacerdócio de Cristo? Esse é um ponto muito importante, meu ouvinte, porque, como afirma o teólogo Luiz Berkoff, que eu citei no estudo anterior, o espírito moderno é totalmente contrário ao Cristo da Sagrada Escritura. E embora o espírito moderno pareça morrer de amores pelo Jesus que se nega a si mesmo e que se sacrifica, recusa-se decididamente a reconhecer o seu sacerdócio oficial. Daí existirem ainda em nossos dias, até mesmo no meio evangélico, os que se colocam na posição de mediadores entre os homens e Deus. E o catolicismo romano contribui para esse equívoco, além de ordenar sacerdotes regularmente, também acrescentando, de tempos em tempos, mais nomes ao seu já extenso time de mortos canonizados, que passam a ser oficialmente considerados mediadores, seres supostamente capazes de ouvir orações e conceder bênçãos. Tudo isso tem uma aparência de piedade e movimenta as religiões, mas está a anos-luz de distância da autêntica fé cristã, do cristianismo bíblico. Em vista disso, devemos sempre enfatizar que Jesus Cristo é o único sacerdote verdadeiro e, como tal, ele é o único mediador entre Deus e os homens, como consta, por exemplo, na primeira epístola a Timóteo, 2º capítulo, versos 4 a 6, e em Atos dos Apóstolos, 4º capítulo, versos 11 e 12. Único mediador e o único salvador. Esses são ofícios e títulos de Cristo, o único verdadeiro sacerdote. Diante dele,
é que todos os joelhos devem se dobrar. Portanto, cabe-nos valorizar textos que nos levem a uma maior compreensão do sacerdócio de Cristo Jesus. Esse de Gênesis capítulo 14 é um deles. E como esse texto lança luz sobre esse assunto? Bem, consideremos primeiramente o ofício de Cristo como rei. Dificilmente os cristãos, especialmente os evangélicos ou protestantes, discordarão do fato de que Jesus Cristo é rei. A Sagrada Escritura está repleta de textos que declaram isso. Inúmeras passagens do Antigo Testamento profetizam sobre o reinado do Messias, que viria da descendência de Davi, pois conforme a aliança feita por Deus com esse rei, o trono de Davi seria estabelecido para sempre. E você pode confirmar isso no segundo livro de Samuel, 7º capítulo, especialmente o verso 16. Sabemos, por meio da genealogia que Mateus e Lucas apresentam no início dos seus evangelhos, que humanamente Jesus Cristo descendia da linhagem do rei Davi. De acordo com isso, também o Novo Testamento apresenta Cristo Jesus como o Rei eterno que os antigos profetas anunciaram. Em seu ministério na terra, ele mesmo identificou-se como rei. Várias são as passagens em que ele fala sobre o seu reino. João 18:36 é uma delas, em que ele diz: "O meu reino não é deste mundo." Todos certamente nos lembramos da conhecida passagem em que Jesus entra em Jerusalém na semana da Páscoa, e o registro em João capítulo 12, a partir do verso 12, nos diz que numerosa multidão sai ao seu encontro com ramos de palmeira, clamando: "Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel." E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: "Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem." Isso fora profetizado séculos antes por Zacarias, está no capítulo 9, verso 9 do seu livro. Mas não apenas Jesus falou sobre o seu reino e aceitou ser chamado de rei. Os apóstolos assim o identificaram também. Em 1 Timóteo, 1º capítulo, verso 17, Paulo o louva, o exalta, dizendo: "Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém." Em Colossenses, 1º capítulo, verso 13, nos é dito que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Pedro, em sua primeira carta, 1º capítulo, verso 11, fala da entrada dos crentes no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Contudo, é certamente no livro do Apocalipse que mais encontramos referências a Cristo como Rei, uma vez que nesse livro, de autoria do apóstolo João, encontramos a visão de Cristo glorificado. Eu destaco apenas 2 textos do Apocalipse. Capítulo 17, verso 14, onde está escrito: "Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele." E a outra passagem, no capítulo 19, verso 16, onde consta que Jesus Cristo, vencedor dos grandes inimigos de Deus, aparece montado num cavalo branco e traz um nome inscrito que, na nossa tradução em português, aparece em letras maiúsculas: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por tudo isso, vemos que o título dado a Jesus de rei é justo, é autêntico, é genuíno. Assim, quando na crucificação, no momento terrível do seu sacrifício por nós, Pilatos mandou escrever numa placa: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus", e colocá-la no topo da cruz, como consta nos evangelhos, essa afirmação era absolutamente verídica. Por mais que os principais sacerdotes tenham esbravejado, Pilatos não a retirou, nem mudou os dizeres que expressavam a pura verdade. Contudo, isso representa uma dificuldade,
Porque uma vez que ele é o rei eterno por direito, e assim ele descendia humanamente da tribo de Judá, então o título de sacerdote não lhe poderia ser conferido, porque de acordo com a lei mosaica, com a lei dada a Moisés, os sacerdotes só podiam descender de Arão, que era da tribo de Levi. O escritor de Hebreus sabe que esse é um problema, é uma dificuldade para os seus leitores. Lembremos que os leitores originais desta carta eram judeus convertidos ao cristianismo, que, ao que parece, estavam começando a esquecer da suficiência de Cristo Jesus e voltando os seus olhos para os símbolos do Antigo Testamento, dentre os quais se destacava o sacerdócio araônico. Daí a insistência do autor sacro em apresentar Jesus como nosso sacerdote e mais, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, como ele diz no 4º capítulo, verso 14. Mas qual é a base bíblica para essa afirmação? A base está em 2 passagens do Antigo Testamento, Gênesis 14 e o Salmo 110. Sim, porque essas passagens nos falam que existia um sacerdócio mais de 400 anos, mais antigo do que o sacerdócio araônico e superior a ele. O sacerdócio do Messias, Cristo Jesus, é segundo esse outro, anterior e superior, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O pastor Matthew Henry, em seu comentário bíblico, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, observa que tanto o 5º quanto o 6º verso do nosso texto de Hebreus contém declarações solenes de Deus a respeito de Cristo, ambas registradas no livro dos Salmos, em salmos messiânicos. O verso de número 5 contém a citação do Salmo 2º, referindo-se à eterna geração do Filho como Deus, sua maravilhosa concepção como homem e sua perfeita qualificação como mediador. Assim, Deus solenemente declarou suas amáveis afeições por Cristo, sua designação autorizada para seu ofício como mediador, sua posse e aprovação nesse ofício, sua aceitação e a aceitação de tudo o que ele fosse fazer na execução desse ofício. Isso nunca foi dito a Arão. Já o verso de número 6 do nosso texto de Hebreus contém outra expressão que Deus usou no chamado de Cristo, agora extraída do Salmo 110, verso 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa afirmação demonstra que Deus Pai designou Cristo como sacerdote de uma ordem superior à ordem sacerdotal de Arão. O sacerdócio de Arão seria apenas temporário, o de Cristo seria eterno. O sacerdócio de Arão seria sucessivo, de pai para os filhos. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, seria pessoal, e o sumo sacerdote seria imortal no seu ofício, sem descendência, não tendo nem começo de dias, nem final de vida, como o autor da epístola irá explicar com mais detalhes no 7º capítulo. Também isso nunca foi dito a Arão. Portanto, já havia uma promessa de que o Messias, de que o ungido do Senhor, o Cristo, teria um ofício muito superior a qualquer ofício instituído pela lei dada através de Moisés. Fica assim explicado como Jesus pôde ser sacerdote mesmo não sendo humanamente descendente de Arão, e sim de Judá, tribo da qual procediam os reis da dinastia davídica, mas da qual não procediam os sacerdotes. A referência a Melquisedeque no nosso texto de Hebreus, 5º capítulo, é de fundamental importância, porque evidencia que o sacerdócio de Cristo estava destinado a ser eterno. Nestes tempos de grandes equívocos em que vivemos, meu ouvinte,
é imprescindível que nos apeguemos às verdades reveladas por Deus. Elas não estão na Bíblia à toa, por capricho dos escritores sagrados. Como diz o texto de Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as que estão reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que as cumpramos. Devemos acolher as verdades que Deus nos revelou e procurar entender passagens mais difíceis com a luz de passagens mais claras. Por muito tempo, os israelitas devem ter tido muita dificuldade para entender o significado do encontro de Abraão com Melquisedeque e por qual razão Abraão reconheceu a autoridade daquele sacerdote. Até que um dia, inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreveu o Salmo 110. Os judeus piedosos logo entenderam que esse salmo não falava de Davi, mas do Messias, o Rei Eterno, que viria da descendência de Davi e que seria também sacerdote eterno, conforme essa outra ordem, a ordem de Melquisedeque, e não conforme a ordem de Arão. O texto de Davi, nos Salmos, iluminou o texto de Moisés, em Gênesis. A partir daí, os judeus tinham uma forte razão para perceber que, assim como Davi era um tipo do Rei Eterno que um dia viria, também os sacerdotes eram tipos do sacerdote eterno e apontavam para ele. Um dia não haveria mais reis entre o povo de Deus. Da mesma forma, o sacerdócio humano também estava destinado a desaparecer, porque esses dois ofícios se cumpririam como de fato se cumpriram na pessoa bendita e eterna do Messias, Jesus Cristo. Essa é uma verdade à qual devemos nos apegar firmemente, para que não cometamos o equívoco que tantos cometem, de elevar homens à posição de sacerdotes, de ter outros homens como seus mediadores junto a Deus, menosprezando a oferta graciosa que Deus nos faz em Cristo. Ele e somente Ele é o Rei Eterno. Ele e somente Ele é o nosso grande sumo sacerdote eterno, que deu a vida por nós, ressuscitou e penetrou os céus, o único por meio de quem podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça. Porém, o assunto Melquisedeque não está esgotado, meu ouvinte. Existe ainda uma questão que eu considero relevante abordar hoje. Trata-se do domínio de Deus sobre a história. Voltemos nossos olhos espirituais para aquela cena narrada em Gênesis capítulo 14. Lá estava Abraão, que fora escolhido por Deus, o Deus Yahvé, para ser o patriarca de uma grande nação e bênção para todas as famílias da terra. De repente vem ao seu encontro esse cananeu, rei da cidade de Salém, e além de rei, sacerdote. Ele pronuncia uma bênção sobre Abrão, mas ao fazê-lo não usa o nome Yahvé, e sim o nome cananeu, El Elyon, que na nossa tradução da Bíblia corresponde à expressão Deus Altíssimo. Melquisedeque considerava El Elyon como o criador da matéria, criador do cosmos, como consta na sua declaração no verso 19. Na Enciclopédia da Bíblia, organizada por Merrill Tenney e publicada pela editora Cultura Cristã, consta que esse era um conceito estranho aos religiosos politeístas do Antigo Oriente Próximo, que não distinguiam o espírito da matéria e, portanto, adoravam os elementos materiais do cosmos. Além disso, está claro que Abrão considerava Melquisedeque como um adorador do mesmo Deus dele. Por entregar a Melquisedeque, sem hesitar, 1/10 de todas as coisas, como está no verso 20, o javista Abrão não apenas demonstrou seu apoio a este sacerdote rei, mas também publicamente demonstrou que ele o reconheceu como uma pessoa de categoria espiritual maior do que ele, Abrão, que era um sacerdote patriarcal. Em contraste,
Abrão recusou um presente do rei de Sodoma, a fim de demonstrar publicamente que não existe nenhuma ligação teológica e espiritual entre eles. Também, ao invocar Iavé, no verso 22, e acrescentar a expressão El Elyon, Abrão enfatizou ao rei de Sodoma que seu Deus era o mesmo de Melquisedeque. Finalmente, o Antigo Testamento, em outros lugares, emprega este nome como um título de Iavé. Você pode confirmar isso no Salmo 7:17, no Salmo 47, verso 2, no Salmo 57, verso 2 e no Salmo 78, verso 56. O que isso nos mostra, meu ouvinte? Isso nos mostra o domínio de Deus sobre a história. Uma vez que, com vistas à obra da redenção, que iria se concretizar muitos séculos depois, Deus já tinha levantado entre os cananeus um sacerdote que o adorava e o reconhecia como Criador do universo, e em quem seu espírito agia, a ponto de guiá-lo até Abrão, no momento em que este voltava de uma guerra. Isso muitos séculos antes que a lei cerimonial fosse instituída e o sacerdócio de Arão fosse determinado. Nada foi por acaso. Não existem acasos, especialmente na narrativa bíblica, meu ouvinte. Deus controla a história. Melquisedeque não desceu de Salém por acaso para abençoar Abrão. O sacerdócio eterno do Messias começou a ser anunciado ali, naquele dia distante, quando ainda não se cumprira a promessa que Deus fizera a Abrão de lhe dar uma grande descendência, quando ainda não lhe havia sido mudado o nome, quando ainda não lhe havia nascido nenhum filho e ninguém imaginaria que ele um dia teria netos, e muito menos que de um de seus netos surgiriam 12 numerosas tribos. E de uma dessas tribos viria o Salvador, o Rei e sacerdote eterno. Nada foi por acaso. Não foi por acaso que a jovem Esther, ou Hadassa, foi elevada à condição de esposa do rei persa Assuero. E sim, para que através da sua intervenção o povo hebreu fosse poupado do extermínio por um decreto desse rei. Eu lembro que o domínio persa, naquela ocasião, ia da Índia até a Etiópia, na África, o que incluía a Judéia, onde estavam os judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, nos dias de Esdras e Neemias. Deus colocou Esther como rainha para que seu povo vivesse com vistas à obra da redenção, com vistas ao Evangelho. Não foi por acaso que, séculos depois, César Augusto publicou um decreto convocando toda a população do Império Romano para recensear-se em suas cidades de origem. E isso fez com que José e sua esposa grávida, Maria, tivessem que se deslocar de Nazaré, na Galiléia, para Belém, na Judéia, onde ela deu à luz seu filho primogênito, a quem deu o nome de Jesus. Nada foi e nada é por acaso. Existe um Deus Altíssimo que controla a história com vistas aos seus propósitos eternos. Isso é de grande conforto para nós. Vivemos tempos muito estranhos, meu ouvinte. O reverendo Leandro Lima, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, na capital paulista, em artigo publicado no jornal Brasil Presbiteriano de agosto de 2015, comentou recentes leis que fazem os cristãos exclamar horrorizados que estamos no fim dos tempos. Ele disse que talvez seja mesmo o fim dos tempos, e nesse caso, não deveríamos estar horrorizados, mas com a certeza irremovível de que tudo está acontecendo como tinha que ser. Sim, diz o reverendo Leandro, a era cristã precisa terminar, pois se ela não terminar, Jesus não voltará. Vemos que o paganismo está se espalhando pela terra. A era cristã está terminando. Mas Deus está no controle e nada disso está ocorrendo por acaso, e sim, com a permissão daquele que tem a chave da história em suas mãos. Melquisedeque está na nossa Bíblia
para nos mostrar que vivemos diante do Deus Altíssimo, que age e dispõe os fatos de acordo com seus propósitos eternos. Nele não existe acaso ou frustração. Todos os seus desígnios irão se cumprir. Meu ouvinte, se você deseja se aprofundar nesse tema, eu sugiro para você a leitura do livro O Fator Melquisedeque, de autoria do missionário Don Richardson, 3ª edição, publicado pela editora Vida Nova de São Paulo. Nesse livro, nós vemos maravilhados o testemunho de Deus nas muitas culturas espalhadas pelo mundo. Mantenhamos firmes a nossa confiança no Senhor que controla a história. Louvemos o seu nome, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e para sempre. Amém.